a qual eu tenho pedido ao Senhor que viesse a falar com ele. Nos últimos tempos, nós temos visto que a igreja ela tem sido exortada pelo Senhor. Pergunto a você, irmão e minha irmã, a exortação é bom ou é ruim? Eu posso te dizer, e a Bíblia também fala comigo, abram as nossas Bíblias, para que não fiquem minhas palavras, em Hebreus 13, Hebreus 12, amém, 12, 5, porque exortação, irmão, é correção, e a Bíblia fala assim em Hebreus 12, 5, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos meus, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que receber por filho. Amém, irmãos? Aleluia. Então a exortação, no seu princípio, não parece ser uma coisa muito boa, né? Quando somos corrigidos. Mas a Bíblia nos fala que através da exortação nós venhamos a corrigir os nossos caminhos. Por que Deus nos exorta? Porque Ele nos ama. Porque o dia que Ele parar de nos exortar é porque alguma coisa tem. Deus exorta para que o nosso caminhar seja bom aos olhos dEle, para que nós venhamos a alcançar o lugar onde nós temos almejado, que é na glória com o Pai. Mas nós vivemos numa época, irmãos, e agora entro naquele texto onde foi lido, em Mateus, nós vivemos numa época que não é diferente do passado. Se você ler o livro do profeta Ageu, você vai entender o que eu estou falando. Abra comigo, Ana. Profeta Ageu, profeta menor, está ali, irmãos, no finalzinho, amém, do Antigo Testamento. Profeta Ageu, ele fala a respeito da crise espiritual do povo de Deus, da inversão de valor do povo de Deus. Nós iniciamos o livro do profeta Ageu, no verso de número 2, Deus exortando aquele povo, dizendo a ele que ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí ele começa a explicar a crise espiritual daquele povo. Aquele povo foi liberto da escravidão da Babilônia, liberto com uma finalidade e um só propósito, de edificar o templo do Senhor. Por quê? O templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. E eu vejo uma inversão, irmãos, que a Bíblia nos fala a respeito deste povo, que o povo foi liberto com uma finalidade, edificar o templo. Mas o que eles fizeram? Começaram sim a edificação, mas você pode perceber que no texto nos fala o que começa a acontecer, que eles começam agora a se preocupar com a vida deles, e deixando o templo de Deus largado a ruínas, largado de qualquer jeito. Primeiro, vamos fazer as nossas casas, preparar o campo, preparar
ter uma vida, aí sim nós vamos fazer as coisas de Deus. Eles veem já que o tempo não era mais tão necessário, porque eles colocaram em segundo plano. E aí nós observamos nos dias de hoje, qual a diferença do povo de Deus com aquele povo do século 21 com este povo de antigamente? Nada. O povo não mudou, irmãos. A Bíblia nos fala, ela no todo, algo para a nossa vida espiritual. Nós podemos aplicar isso aqui em nossa vida. Nós fomos chamados, tirados do pecado, da Babilônia, do pecado, para quê? Para a edificação do templo. Aí você pode perguntar para mim, mas o templo não precisa fazer nada. Mas não é esse templo que nós vemos aqui hoje. Porque a Bíblia fala que Deus já não habita em templos feitos por mão de homens. Mas Deus habita no templo que é as nossas vidas. E como nós temos edificado a nossa vida? Nós temos edificado a nossa vida como? A palavra de Deus fala de uma forma de edificarmos a nossa vida. No livro de Mateus, aleluias. Fala ali, Mateus 7, 24, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí eu te pergunto, você tem edificado o seu templo sobre a rocha? Sobre a palavra? Onde está o seu coração? Onde está aplicado o seu coração? Ageu pergunta àquele povo: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos? Qual tem sido o seu caminho? O caminho seu tem sido a edificação da sua vida espiritual? Ou das coisas que para nós, carne, são mais importantes? Coisas carnais, coisas terrenas? Porque nós vemos, irmãos, que no século 21 as pessoas estão preocupadas com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, onde há de morar. Mas estão esquecendo do mais importante, que a nossa pátria não é nessa terra. A nossa pátria é celeste. O lugar onde nós vamos morar, nós não precisamos comprar nada, porque nós não vamos levar. Eu e você não vamos levar nada dessa terra. Logicamente, irmãos, entenda algo, eu não estou falando que os irmãos não podem comprar as coisas. Mas aonde você tem aplicado o seu coração? Porque o homem, quando ele quer algo, ele faz com todas as suas... Ele se esforça, ele se desdobra quando ele quer algo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando alguém quer um carro, a gente tira a carteira, agora está querendo um carro. Então a gente está no zero. Não tem itinho no bolso. Então vamos fazer bastante zangueu. Não importa, irmãos. É 11, meia-noite, 1h, eu já fiz isso, irmãos. Não importa o horário. Não importa se o corpo está cansado. Quando você quer alguma coisa, você faz até o fim. Não é? Até você conquistar. Aí você compra o carro, fica todo feliz. Né? Bênção. Conseguiu. Agora, quando é as coisas de Deus, muitas vezes nós negligenciamos. Não aplicamos o nosso coração nas coisas de Deus. Porque estamos cansados. Porque estamos preocupados com o dia de amanhã. E o próprio texto que nós lemos no início, ele fala, irmãos, buscai primeiro as coisas terrenas e depois as coisas do céu serão acrescentadas. Está escrito assim?
buscai primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, e aí depois todas as coisas serão acrescentadas. Aí ele fala assim, ó, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, nós andamos hoje inquietos com as coisas. Nós estamos preocupados com as coisas deste mundo. Estamos preocupados com todas as coisas deste mundo. Nós não sabemos se amanhã, a Bíblia fala que Jesus voltará. Não sabe a hora, o dia. Mas quando Jesus voltar, nós vamos pegar ali, ó. Você não vai ter tempo de você falar, agora eu vou fazer. Por quê? A maioria das pessoas que aplicam o coração nos seus caminhos, ele tem uma frase bem interessante. Depois que eu comprar, ou depois que eu fizer isso, aí sim eu pego firme nas coisas de Deus. Aí passa, consegue e não pega firme. Aí fala, não, agora eu tenho que conquistar isso. Isso vai gerando, irmãos. Um abismo gera outro abismo. Aonde nós temos aplicado o nosso coração? Nós somos chamados para ser servos de Deus, homens e mulheres de Deus. E nós vemos na Bíblia que eu tenho um exemplo, são os apóstolos. Eles aplicaram o coração naquilo que era de Deus, porque eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, não estavam preocupados com as coisas que eles iam ter na terra, mas eles estavam preocupados, irmãos, em agradar a Deus. Eles não inverteram valores. Os que inverteram valores pagaram com preço caro. Se você for ver Zafira e Ananias, estava preocupado com as coisas deste mundo. Estava preocupado. Tanto é que o que eles fizeram? Eles mentiram. Para o Espírito Santo, não é para os apóstolos. Mentiram para Deus. Escondendo, guardando uma parte do dinheiro, das propriedades. E aí o que acontece? O fim deles foi triste. As pessoas que estão, irmãos, divididos, você pode perceber na Bíblia que eles pagam um preço muito caro. O Eutico. Todos conhecem o texto do jovem Eutico. Ele estava dividido, irmão, ele estava na janela. Ele estava assim, olhando um pouquinho para o mundo e um pouquinho para o que Paulo estava pregando. E olha para cá, e olha para lá. E uma coisa que atrapalha o crente é o tempo, né? O crente é impaciente. Porque diz que Paulo estendeu um pouquinho a ministração. O que aconteceu, irmãos? Ele caiu e morreu. Ele pegou no sono. Pegou no sono. Por quê? Porque ele estava preocupado mais. Ele não escolhia qual que ele queria. Porque se ele quisesse ficar dentro da igreja, ou dentro de onde ele estava ali, ouvindo a palavra, ele saía da janela e ficava ali. Eu creio que se ele dormisse, no máximo que ele ia cair no chão, não ia nem se machucar. Mas ele preferiu ficar ali. Estava bom olhar para fora. E é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas querem olhar mais para fora, fica ali, não, eu gosto de ir para a igreja, é bom, pastor Anderson, eu me sinto bem, mas tem alguma coisa também que me chama a atenção lá fora. Tem as coisas que chamam a atenção, irmãos. E hoje nós vivemos numa época da tecnologia. A tecnologia. Hoje nós vivemos numa época, irmãos, que eu não sei se naquela época tinha coisas assim, eu creio que não, mas vivemos numa época da tecnologia que chama a atenção, e o inimigo ele é astuto. Sabe por quê, irmãos? Hoje os carros, eu vou falar de carro aqui, que eu gosto de carro. Cada dia está saindo um carro mais bonito que o outro, e nós ficamos maravilhados com aquilo, e às vezes ansiamos aquilo, e queremos, e queremos, e queremos. E às vezes deixamos de pensar nas coisas de Deus, porque nós queremos o que é bonito aos nossos olhos. Porque, irmãos,
falo para os irmãos, eu creio que beleza, você não vai encontrar assim, ó, você olhando ele assim, ó, um livro, poderia ser um livro comum, como qualquer outro. Não tem beleza, algo que você fica, ou você abre aqui a página, você não vê nenhuma imagem, só vê umas letras. Não é algo que chama a atenção, como as coisas deste mundo. Mas as pessoas preferem o quê? O que é bonito aos olhos. Não foi assim com Adão e Eva? A fruta ali, ó, aquela fruta linda e maravilhosa, chamou a atenção, irmãos. Os olhos cobiçaram. E aí, o que eles fizeram? Aplicaram o coração naquilo e comeram. E esse povo estava dessa forma, no livro de Ageu. E olha o que estava acontecendo com eles, irmãos. Capítulo 1, verso de número 6. Semeais muito e recolhei pouco. Comei, mas não vos fartais. Bebeis, mas não saciai. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe num saqueal furado. Ou seja, para quem se prende nas coisas desse mundo, nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Porque você já percebeu que o rico, ele fala assim, agora eu estou rico, estou tranquilo, não quero mais saber dinheiro, o que eu tenho já está bom, e vou ficar agora tranquilo. Não, irmãos, o rico ele sempre quer ser mais rico. Você já percebeu? O rico ele nunca vai querer parar, ele sempre vai querer mais e mais. E aqui mostra, irmãos, que o povo estava querendo o quê? Ter as casas lindas, maravilhosas, ter imagine se fosse aquela fazenda, ter aquela mesma fazenda aqui de Jó, cheia de coisa, né? Queria ser, ontem, aquele dia ele pregou aqui sobre Jó, né? Rico, um homem rico. Aí você vê que o rico ele sempre quer mais, ele nunca está satisfeito com as coisas, então ele pode semear muito, e para ele sempre vai ser pouco, ele vai querer sempre mais, ele vai comer, mas ele sempre vai achar que é pouco, ele vai querer mais, e aí nunca vai ter fim. Aí, irmãos, agora aplica na nossa vida, a gente sempre vai querer mais, nunca vai ter fim, e quando nós vamos ter tempo para Deus, para edificar o nosso tempo espiritual, onde Deus se agrada? O apóstolo Paulo ele fala para o jovem Timóteo algo lindo e maravilhoso. Abram lá em Timóteo. Os irmãos que gostam de ler a Bíblia, amém? Olha aqui, ele fala em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 17. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem põem a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Ou seja, entesoure para si um bom fundamento. Para quê? Para que possa alcançar a vida eterna. Qual é o fundamento? É a palavra de Deus que está sendo a prioridade na sua vida? A oração, o jejum? Ou nós queremos se enriquecer das coisas, tesourar a nossa casa, as nossas coisas, termos em casa televisões hoje eu estava vendo 200 e poucos mil, as televisões que você vê o jogo
parece que você está dentro do campo de futebol, ou ter uma tecnologia avançada que você... Irmãos, eu não sei. Mas aonde nós temos aplicado o nosso coração? Não que seja errado, irmão, mas desde que você e eu saibamos de uma coisa: a prioridade é a nossa vida espiritual. As coisas deste mundo vão ficar, vão atrás, a ferrugem, elas vão consumir tudo. E vai ficar para quem não quer aceitar Jesus. Para quem não quer... Irmãos, os dias são maus, irmãos. Você pode falar para mim, mas pastor, Jesus vai demorar um pouquinho ainda para voltar, eu acho. Pastor. Já ouvi falar acerca desde a época da minha avó, ou do meu tataravô, que Jesus ia voltar e não voltou até agora. Não voltou sim. Para alguns ele está voltando. Para alguns ele está voltando. Você não sabe o dia de amanhã? Ele pode não voltar e levar a igreja, mas ele pode te levar. Ele pode me levar. Eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã, irmãos. E aí? Você está preparado? Como está a sua vida? Porque um dia vai ser aberto um livro que vai estar contando toda a nossa história. Aí o homem vai falar: não, Deus, vai discutir com Deus. Eu tenho buscado Deus. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a palavra de Deus. Tem mesmo? Ou você está mentindo para o homem? A Bíblia fala, irmãos, que todas as coisas estão nuas diante dos olhos daquele que nós iremos prestar contas. A Bíblia fala que ele sonda, ele conhece, até mesmo antes de você falar, ele conhece as palavras que vão sair da sua boca. Nós podemos mentir para o homem. Nós podemos mentir, irmãos, para o homem. Não, eu busco a Deus e a minha vida eu entreguei a Ele, agora é só para Ele. Será mesmo? Eu vejo uma diferença tão grande, irmãos, os novos convertidos lá em Atos, com os novos convertidos dos dias de hoje. Ou com os crentes velhos também, né? De Atos com os crentes velhos daqui. Logicamente, irmãos, que tem muitos também que se desviaram naquela época. Tem muitos que fizeram coisas erradas. Por isso que eu falo que não muda muita coisa. Não muda daquela época para essa época. Só que essa época, irmãos, o inimigo tem sido bem astuto e tem conseguido enganar muitos, irmãos. E a igreja está sendo enganada por falta do quê? De conhecimento, irmãos. Por falta de palavra. Por falta de palavra, irmãos. Eu falo aqui que num dia nós vimos um teatro na internet, que eles fizeram lá, o homem representava o inimigo, e ele falou que é uma vergonha os crentes, os cristãos dos dias de hoje. Por quê? Porque fala que outras religiões, irmão, eles conhecem tudo. Tanto que os muçulmanos têm que conhecer o Alcorão, né? Torá. Com até 12 anos, se eu não me engano, ele tem que recitar. Eles têm que recitar, irmãos. E o crente? Quais os versículos que o crente consegue recitar? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Algumas coisinhas, irmão. E não é uma vergonha para nós, irmãos? É um relaxamento, irmão, da igreja. É um relaxamento de nós cristãos, irmão. Nós não estamos nos envergonhando, nós estamos envergonhando a quem? A Cristo, irmãos. Porque o inimigo olha e fala assim: é tão fácil trabalhar hoje contra aquela igreja. Não. Aquele povo destruído é fácil. Não tem palavra, não tem um alicerce, não tem um fundamento bom. Por quê? Porque nós estamos preocupados mais com as coisas deste mundo. Nós temos abandonado as coisas de Deus. Isso vale, irmãos, é para todos, é para mim. Essa palavra vale para todos
todos nós, irmãos, que nós estamos vivendo numa época de comodismo, de esfriamento espiritual. Nós vivemos numa época, irmãos, que do jeito que está bom, do jeito que está bom. Não estamos incomodados se nós temos que crescer na graça, no conhecimento. Temos que aprender, temos que viver. Hoje não, do jeito que estou indo para a igreja, vou final de semana, vou dia de semana. Está ótimo, estou fazendo a minha parte. Preciso de mais, pastor? Não, tá bom. E depois, irmãos, entra igual o povo aqui, ó, quer ver a glória de Deus se manifestar. Mas olha o que a palavra de Deus fala, irmãos. Trazei, olha, o que Deus fala para eles aqui, ó, no versículo de hoje. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alçaste pouco, e esse pouco, quando trouxeres para casa, eu lhe assoprarei. Olha o pouco que nós trazemos para Deus. Ó, Deus vai assoprar. Eis que nós olhamos bastante, mas trazemos pouco. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes nós queremos, né? Não, eu quero crescer na graça e no conhecimento, mas, amém, só que não faz nada para crescer na graça e no conhecimento. Não faz nada, irmãos. Quando faz um pouco. E esse pouco, Deus ele fala, ó, eu assoprarei. Nós temos feito pouco para Deus ou temos feito muito para Deus? Você tem estudado a palavra de Deus pouco ou você tem estudado muito? Você tem alçado pouco ou você tem alçado muito para Deus? A pergunta que eu te faço, precisa responder para mim. Porque muitas vezes nós queremos muito, né? Mas fazemos pouco para Deus. Pastor Eduardo fez um cálculo aqui, irmãos, uma vez, que eu me senti envergonhado. Eu senti envergonhado, irmãos. Porque as pessoas falam que nós somos fanáticos, né? De estar terça, quinta, sábado, domingo tem estudo, fica o dia inteiro, faz vigília, e quando tem oportunidade de estar dentro da igreja, nem assumir, fica o dia inteiro buscando a Deus. Por que o pessoal fala fanático, né? Os irmãos, né? Vive dentro da igreja, pastor. Vive dentro da igreja. Mas ele fez a conta, irmãos. Sabe quantos dias inteiros, se juntarmos o ano inteiro, se você vem todos os cultos, 2 horas, em 12 meses, sabe quantos dias você cultua a Deus? Você tira para Deus, para cultuar a Deus? 7. 7 dias, e nós somos fanáticos. 7 dias, irmãos. E somos fanáticos, irmãos. Nós temos feito muito mesmo para Deus? Eu fiquei envergonhado, irmãos. Eu não sei como que os irmãos se sentem. Meu particular, eu me senti envergonhado. Porque eu poderia fazer muito mais para Deus. Eu poderia fazer muito mais. 7 dias, irmãos. Não dá nem um dia por mês, irmão. Dá menos de um dia por mês. Nós ficamos devendo a Deus ainda. Dias. Depois falando que nossa vida é consagrada a Deus. Dedicada a Deus. Não, irmãos. Fazemos pouco para Deus, irmãos. Fazemos muito pouco. E Deus tem falado no meu coração, irmãos. Por isso que ultimamente Deus tem falado muito comigo, irmãos, sobre isso. Que às vezes as pessoas falam, vocês são fanáticos. Fanático nada, irmão. Outrora, irmão,
Quanto tempo a gente ficava no jogo de futebol? Quem gostava de futebol ficava no estádio de futebol, não ligava para 2, 4, 5 horas, se tiver que gritar ali o nome do time, não estava nem aí, irmão. Ou com aquelas irmãs que em show, né? Tinha aqueles cantores bonitos, né? Eu lá, ficava cantando, gritando o nome deles. E passava horas